Pessoal, boa noite. Boa noite. Beleza, Leandro, Ramon. Pessoal, eu vou publicar aqui o script, né, do que a gente vai ver hoje. Aí eu vou começar às 7h05, tá? Para a gente não comprometer aí a gravação, o tempo da gravação e tal. E aí eu vou compartilhar com vocês o que a gente vai ver hoje, tá certo? Então eu mandei aí o script, né, sobre o conteúdo da aula de hoje. Bom, à medida que o pessoal for chegando, né, eles vão. Então, o conteúdo lá, o cabeçalho do arquivo é o mesmo, né? A aula de hoje é 22/5, tá? O que que acontece, pessoal? Eu mandei um link para vocês. O ITA, né, está disponibilizando alguns cursos aí na plataforma Coursera. E tem lá uns cursos de teoria de controle, tá? Naquela lista, né, de 10 cursos, tá? Bom, o tópico 1 que a gente vai ver hoje, pessoal, eu vou explicar para vocês o que é um artigo científico, tá? Qual que é a diferença de um artigo científico e de uma referência que vocês têm, que é o livro, né? Aí eu vou abrir aqui, tá certo? Vou mostrar um exemplo e vou jogar para vocês alguns exemplos de artigo científico. Eu só engoli uma mosca, pessoal, porque eu separei os arquivos aqui para o pessoal de conversão e para o pessoal de sinais, sistemas, só que eu não peguei os artigos específicos de controle. E como o diretório é muito grande, eu vou explicar para vocês aqui, tá certo? E aí depois eu separo os arquivos mais direcionados para a teoria de controle e aí mando para vocês, tá? Mas, mas, de um modo geral, eu vou explicar aí como é que funciona a estrutura, né? E aí, para a gente não perder o que eu tinha programado já. Bom, eu vou disponibilizar para vocês um diretório chamado artigos. Espera que ele está carregando. Se você descompactar esse arquivo aí, então dentro desse arquivo dentro desse diretório aí tem um arquivo que é o que eu vou explicar para vocês agora. Então, dentro desse tem um arquivo Word chamado transjor, um template Word. Eu vou parar de compartilhar esse. Então, eu vou jogar um outro template aí para vocês. Então, a Sociedade Brasileira de Automática tem um congresso anual chamado CBA, tá? Então, o ESA é de Sociedade Brasileira de Automática, e o congresso chama Congresso Brasileiro de Automática. Bom, então eu queria que vocês abrissem aí esse documento. Esse documento é o seguinte: é um template, né, de como é que você escreve um artigo científico, tá? Quem já fez a matéria de conversão e a matéria de análise e processamento de sinais, se quiser dar um tempinho de uns 5, 10 minutos, tá? Eu já passei isso para vocês, tá? O artigo científico, pessoal, o livro, ele demora, né? Quando você vai publicar um livro, imagina que eu estou escrevendo um livro, eu demoro 1 ano, 2 anos para escrever. Mando para a editora. Até ele chegar na livraria, ele já está velho.
pelo menos 3 ou 4 anos velho, tá? Agora, o congresso é onde tem as novidades. Vamos imaginar as descobertas relativas ao coronavírus. Não deve ter livro que tem isso aí agora, tá? Então, o congresso, ele acontece de tempo, né? No ano você tem vários congressos, né? E numa determinada área, por exemplo, teoria de controle, você tem diversos congressos acontecendo no mundo, onde os autores vão lá e publicam o resultado dos seus trabalhos, tá? Então, o artigo científico, ele tem um título, ele tem os autores, tá? Normalmente o primeiro autor é quem está escrevendo, né? E aí o segundo, o terceiro é na ordem de relevância da contribuição daquela pessoa para aquele trabalho, tá? Aqui tem a instituição que ele está afiliado, né? E aqui tem o abstract, que é o resumo em inglês, e tem um resumo em português quando o artigo está na nossa língua, tá? As palavras-chave, você vai colocar aí, por exemplo, teoria de controle, né? Harmônico. Aí no trabalho você tem basicamente uma introdução, tá? Aqui, na verdade, ele está explicando como é que funciona para você escrever o artigo científico para o SBA, tá? Então, não é um arquivo técnico. Ele está descrevendo como é que você faz as referências, tá? E, no geral, esse documento ele tem de 6 a 7 páginas. Tem o desenvolvimento, a conclusão e as referências bibliográficas, tá certo? Então, isso aí é um template para você mandar um artigo para o CBA, que é o Congresso Brasileiro de Automática. Vou mandar aqui, vou mostrar agora, tem um outro arquivo aí, que é um template para um congresso, para uma revista, que é o I3E Transaction, né? A revista, ela tem um funil, um crivo mais exigente, né? Isso aqui é uma revista internacional. O I3E é o órgão máximo aí, né, nosso, na área técnica, é o Institute of Electronic Engineer, né? É um instituto que engloba aí todas as normas, né, dos engenheiros eletricistas e dos engenheiros eletrônicos, tá certo? Então, é um journal. Quando a gente fala que é um journal, é que é uma publicação em revista. Tem o abstract, tá? Então, como já é no inglês, não tem o resumo em português, tá? Tem a introdução e aqui ele vai descrever para você, né, como que você escreve para essa revista aí, para esse transaction, tá certo? Bom, eu vou pegar aqui um artigo, ele não é bem na área de teoria de controle, não, tá? Mas ele é na área de engenharia elétrica, engenharia de controle e automação de um modo geral, tá certo? Então, vou só para exemplificar aqui para vocês. Então, eu vou pegar aqui dentro desse diretório aí que eu passei, eu vou pegar um artigo mais neutro. Vou pegar aí por exemplo, vou pegar aqui o artigo 26. Ele aplica um pouco de teoria de controle também, mas ele não é basicamente Então, ele está falando assim, tendências no monitoramento de energia no sistema elétrico, tá? Power quality aí power quality que vem da qualidade da energia elétrica que chega na sua casa. Então, isso envolve, por exemplo, filtros. Filtros você tem controle, tá? Mas aqui ele está falando assim, qual que é a tendência no sistema elétrico, né? Então, aqui ele tem o título do artigo, tá? Tem aqui um resumo, né? Isso aqui não é bem ele ficou um artigo mais no esquema de uma revista, né? Olha lá, Power Engineer Review, tá? Aí ele vai te falar por que monitorar o sistema elétrico, né? Power Quality, a qualidade da energia de um modo geral. E ele vai te colocar assim, quais que são aqui ele vai te falar, né? Por exemplo, o ideal é que um sinal seja assim, se for um sinal senoidal. Se for uma onda quadrada, né? Aí ele está te falando das distorções que pode acontecer. Então, ele vai te falar o desenvolvimento, os tipos de medidores, tá? Aqui é um artigo, olha lá, ele vai te falar onde que você faz normalmente o monitoramento, tá? Então, é um documento aí, esse documento é um documento de 8 páginas, como eu falei. Normalmente, o recomendado são 7 páginas, tá? E aqui, né,
você aplica controle para deixar esse sinal aí, seja aplicando filtros, por exemplo, isso aqui é um transiente, ó. Aí você tem que aplicar um controle no circuito para tentar corrigir essa falha, tá certo? Essa forma de onda aí. Então, aí são os autores, né, que trabalharam ainda, que fizeram esse trabalho. Ele vai te falar sobre as tendências, né? Esse artigo aqui não tem referência bibliográfica, porque é uma opinião, né? Normalmente eles pediram a opinião para esses autores aí. Vou pegar um outro aqui, só para mostrar para vocês um artigo mais técnico. Vou pegar um em português, de um grupo lá da UFMG que fez o 22, é Custos da Energia. Estão todos aí nesse. Então, esse artigo aí, avaliação dos custos da energia elétrica para a indústria. Então, tá aí o resumo em português, as palavras-chave: análise tarifária, demanda contratada, eficiência energética, fator de potência, potência reativa. Depois ele Professor, coloca, opa, sim, você está compartilhando a tela? não está compartilhando aí não? Não, agora acabou de abrir. Eu Que não estava aparecendo. vou contar aqui de 1 até 10, tá? É porque hoje o Teams hoje parece que ele está mais lento. Deixa eu voltar Né, aqui, beleza. tá? Que ela Então, não estava aparecendo, não. Aí eu saí várias vezes, entrei e continuou sem aparecer. tá. Aí Agora agora apareceu a tela aqui. tá beleza. Então eu peguei um artigo aí de exemplo, tá? Isso aí é de um grupo da UFMG. Aí o rapaz fez uma análise sobre a avaliação dos custos da energia elétrica para a indústria, tá? E o horário que você usa, o horário que você compra, né? Dependendo da bandeira, dependendo do horário, isso aí tem grande relevância, tá certo? Aí ele coloca um resumo, coloca um abstract, que é o resumo em inglês, as palavras-chave, tá? Então, olha lá, o autor 1 aqui, ó, ele é mestre pela UFMG. O 2 é mestre pela estudante, né, da UFMG também. E aí o 3 aqui, ele é doutor pela UFMG, o 4 é doutor professor, né, que é o professor Sidelmo, tá? Então tá aqui na ordem dos autores aqui, tem esse 1, 2, 3, 4 aí, tá? Então ele vai falar sobre esse assunto aí. A ideia é que seja um documento objetivo e conciso, né? Com 7, aqui ele colocou 12, porque esse congresso aí permitia 12. Mas no geral eles querem que você escreva em 7 páginas. Então, independente da área que vocês tiverem, eu aconselho que vocês fiquem atentos, né? Porque tem muitos de vocês aí, o Leandro já me falou aí de projeto dele, de motor, né? Se tiver uma coisa legal que você fez, mesmo de modo amador na sua casa, e que caiba num congresso, você pode escrever e submeter para os diversos congressos que você tem, ou simpósio, né? Ou um evento local, ou no estado, ou no Brasil, ou mundial mesmo, tá? Então, eu aconselho que vocês façam isso. Beleza? Então, olha lá, ele vai falar sobre os horários de ponta, fora da ponta, potência ativa, potência reativa. E aí tem alguns conceitos, né, técnicos, tá? Então, aí o Congresso, ele vai te explicar aí algumas coisas. E lá no final ele tem as referências que ele consultou, né? Os documentos que ele consultou para dar suporte a esse trabalho aí, beleza? Então tá aí, tá, pessoal? Mandei 2 templates para vocês. Como é que você consulta os eventos? Você vai na internet e dá uma pesquisada. Congressos, por exemplo, que vão acontecer esse ano, né? Esse ano vai ter o congresso da automática, devido ao coronavírus, ele vai ser online, tá? Mas é um congresso bem relevante. Vou mostrar para vocês, ó. Aí, como é que você sabe? Aí, CBA 2020. Normalmente, quem é da área já sabe os congressos que a pessoa. Então, eu vou mudar aqui a minha tela agora, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês agora o site do Congresso Brasileiro de Automática. Então, esse aí, ó. Para quem é do controle e automação, é um congresso bem relevante, tá? Vai acontecer dia 23 a 26 de novembro de 2020. Se você quiser submeter um artigo para lá, você escreveu o artigo e quer submeter. Aí ele vai te explicar, né? Olha lá, até o dia 10 de junho você pode mandar um artigo.
Dia 10 de agosto eles vão te avisar se foi aceito ou não, tá certo? Normalmente os trabalhos são revisados por três revisores, né? E o legal é que mesmo que o seu trabalho não for aceito, ele vai te dizer, ele vai te fazer um relatório falando quais são os problemas. Não quer dizer que o seu trabalho é ruim, quer dizer que você tem que melhorar aqueles pontos ali, tá? Para que você consiga que ele seja aceito, beleza? Então, olha lá. Início começou a aceitar os artigos dia 15 de janeiro, beleza? Então é isso, pessoal. Aqui tem a área do, né, esse congresso vai acontecer em Porto Alegre. Então vamos ver se tem, como é que a gente fica vê que tipo de trabalho que eles vão aceitar, né? Se trabalho de teoria de controle cabe aí nesse congresso. Aí eu venho aqui, ó, eu venho aqui na autores, instruções para autores, tá? O chamada de artigos. Vou lá em chamada de artigos, ele vai explicar quais são as áreas, quais são os tópicos. Ó. Vamos ver se tem controle aqui. Ó. Automação, circuitos, olha lá, controle de processo. Olha lá, teoria de controle e aplicações, o tópico 23, né? Então, esse aí está mais... Os trabalhos relacionados à teoria de controle entrariam aqui nesse tópico 23, tá certo? Aí depois que você escreveu o seu trabalho, tem essas datas, aí você vem aqui, ó, autores, e você submete o seu trabalho. Nessas instruções para autores, ele vai falar como que você tem que fazer o documento, tem aquele template que eu acabei de baixar e mostrar para vocês, e assim por diante. Ele vai dar as dicas, ó. O artigo deve ter de 6 a 8 páginas, escrito em Word ou LaTeX. Aí você pode clicar aqui nesses links aqui, ele vai te baixar o template. Beleza, pessoal? Então tá aí. Tópico 1 da aula de hoje era isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou fechar isso aqui, vou voltar. Então, assim que eu separar os artigos, mais voltado para a teoria de controle, eu mando aí para vocês, tá certo? Antes da gente começar a aula propriamente dito, pessoal, eu queria falar sobre as avaliações até terminar o nosso trabalho. Então, o que eu queria que vocês fizessem aí? Essa atividade é uma atividade opcional, tá? Pesquisar um artigo científico de sua escolha, tá? Mas tem que ser um artigo que foi publicado e foi apresentado em um congresso. Você não pode ir lá na página da internet do zebolinha.com.br e pegar um texto qualquer lá, tá? Aí não é artigo científico. O artigo científico ele foi apresentado, teve uma pessoa que revisou aquele trabalho e aceitou, né? Um grupo de uma equipe que fez isso. Aí você vai escrever uma resenha de no máximo uma página e mandar para o meu e-mail, tá certo? Essa é uma opção. Até o final do semestre, eu tenho que distribuir 1.500 pontos para vocês, tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Se você optar em fazer essa atividade 1, até o dia 28, vocês têm que mandar um e-mail para mim, e aí esse trabalho vai ter um valor de 1.500 pontos, tá certo? Você leu o artigo, fez um pequeno resumo. Resumo você vai dizer o que trata aquilo, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, tá certo? A opção, o 2 aqui, é roteiro prático 3 que eu vou disponibilizar para vocês. Roteiro 3 e o roteiro 4. Então, para eu não esquecer, já vou mandar aí no WhatsApp mesmo, tá? Senão eu acabo esquecendo, aí depois vocês vão... Então, eu vou mandar o roteiro prático 3, da unidade 3, e o roteiro prático da unidade 4. Só um minuto que eu estou mandando aí. Unidade 3, vou mandar pelo WhatsApp. São 2 roteiros práticos, tá?
Só um minuto. O roteiro da unidade 3 está aí, ó. E agora o roteiro da unidade 4. Eu vou colocar também no AVA, tá, pessoal? Mas tá aí os dois roteiros. Então, roteiro até o dia 28/5 e até o dia 31/5, roteiro prático da unidade 4, tá certo? Bom, aí tem opcional aqui, eu coloquei no 4, que é você fazer um trabalho prático. Você fez a disciplina, e se você tiver alguma ideia, algum trabalho que pode ser desenvolvido usando esses conceitos, tá? Seja em forma de trabalho prático ou alguma apresentação de um seminário, você pode fazer, beleza? Aí, por exemplo, controlador P, PI, PID, teoria de controle, etc. Aí você vai fazer uma gravação, disponibilizar no YouTube e publicar para a turma um pequeno resumo, tá certo? Basicamente, você tem que fazer uma gravação aí, e aí não vai ter como fazer essa apresentação pessoal, tá? Aí você... Bom, aí, pessoal, se a pessoa não quiser fazer atividade 1 e a 4, aí o que nós vamos fazer? Aí eu vou jogar nota, nos relatórios práticos, tá? Então, olha lá. Então, você pode fazer as 4, tá certo? Quem está com tempo para aprender, né, eu recomendo. Ou você ignora a 1, que é opcional, ignora a 4, que é opcional, e faz só a 2 e a 3, que são os roteiros práticos aí, beleza? E lembrando que vocês têm que fazer atividade para a pontuação transversal, que é o AVA. Bom, caso o aluno não faça as atividades opcionais, a pontuação será colocada nos relatórios. As entregas deverão ser feitas no e-mail geraldo.p.souza, o mesmo e-mail que vocês mandaram a prova. TCM, atividade. Aí aqui vocês vão falar qual a atividade, né? CA1, CA2, CA3, CA4, beleza? Só vou pedir para não deixar acumular esse negócio, porque nessas datas aqui eu tenho que lançar a nota de vocês, senão se mandar com atraso, aí eu tenho que ficar retificando a nota, e o aluno fica sem nota lá. Então, o roteiro prático 3 e 4 eu vou deixar depois vocês darem uma olhada, tá certo? Mas vou explicar a teoria primeiro, beleza? E hoje, pessoal, eu vou explicar para vocês aqui sistema de segunda ordem primeiro, tá? Aí, sistema de segunda ordem, Professor, sim, antes que você comece aí, certo. você está sabendo alguma coisa sobre como que vai ser as provas, se vai ser online, ou se vai ser os professores que vão aplicar? Você está sabendo alguma coisa? Me parece, não tem nada oficial ainda não, mas deve ser uma prova online, tá? Mas eu não tô, assim, eu não vou te falar oficialmente, não. É aquele padrão da prova online que é aquele VOF, mas eles ainda estão trabalhando aí para ver como é que vai ser isso aí, Ah, tá. ok? Beleza. Beleza. Então, pessoal, então o que eu vou mostrar aqui para vocês agora? Quem está aqui no online aqui? Deixa eu só olhar aqui. Então, tá o Leandro e o Ailton, né? Tá aqui, o Breno Moura. O Ramon também já estava, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou... a unidade que a gente precisa terminar, ela é a unidade 4, tá? Eu acredito que vocês estejam, né? Dando uma estudada lá na unidade 4, que a ideia é que vocês estudem o conteúdo e aí a gente faça as práticas, beleza? Eu vou dar uma passada agora, vou explicar para vocês a questão de sistema de segunda ordem. E na hora que eu estiver explicando isso, vai bater no conceito de controlador, que é a unidade 4, tá? E alguns conceitos na unidade 3, tá certo? Bom, então eu vou fazer uso agora do livro texto aí de vocês. Vocês querem tirar alguma dúvida aí sobre o que eu falei até agora? Posso dar prosseguimento? Por mim, pode.
Beleza, então. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me chamam aí, tá certo? Bom, o que eu vou explicar para vocês aqui agora? Pessoal, eu vou abrir o livro de vocês, que é a Teoria de Controle 1, tá? Aí lá na página 84, 85, desculpa. Então, eu vou publicar aqui agora. Bom, pessoal, o que é modelar um sistema? Modelar um sistema é você buscar uma equação matemática que descreva aquele sistema físico, tá? Seja um sistema elétrico, seja um sistema mecânico, né? Um exemplo de sistema mecânico: um sistema de direção hidráulica, um sistema de freio, um sistema de amortecedor, tá? Aqui nesse livro aqui, ele dá algum exemplo para vocês de um sistema massa-mola. Então, o sistema massa-mola, ele vai explicar, né? Na disciplina modelagem, ele foca mais nisso. Aqui a gente está partindo do princípio que a gente já tem a função de transferência pronta, tá? Então, se você, quem está seguindo o livro aí com mais critério, viu que eles têm aí olha lá, sistema mecânico, alguns exemplos. Então, olha lá, tem esse sistema aqui, tá certo? Então, no geral, igual eu passei no quadro no início do semestre, um sistema elétrico. Então, você tem um sistema e aí você quer buscar uma equação que descreve aquele sistema. Aqui, ó, esse sistema, isso aqui é clássico. Isso aqui é um sistema de amortecedor de um carro, tá? Ele tem uma mola, lá perto da roda, se você baixar no carro, tem uma mola do carro. E tem um amortecedor. Se você tira o amortecedor, o carro balança muito, tá? Se você deixa só com o amortecedor e tira a mola, você não tem aquela... tem que trabalhar com o conjunto completo. O amortecedor, ele segura o carro quando ele vai para cima e não deixa ele dar um socar, né? Então, quando o amortecedor está estourado, por exemplo, o carro fica balançando. Então, a equação matemática, ele descreve isso aqui para você desse sistema, tá? Ele vai trabalhando aqui, vai colocando o K lá, que é a constante da mola, o B, que é uma constante do amortecedor, tá? Na hora que ele descreve isso aí, pessoal, ele chega numa equação, que é a equação para um sistema massa-mola, tá? Bom, aí depois, não vou parar nisso aqui, tá? Porque cada sistema desses vai ter uma dinâmica. Se for um sistema elétrico, é uma dinâmica. Aí você pode pegar, mas de modo geral, tá? Ele vai descrever um sistema aqui, um massa-mola, vai dar um sistema parecido com isso aqui, ó. No denominador vai ter um S ao quadrado, um S e um, tá? Esse sistema aqui, na verdade, é um circuito RLC, um sistema elétrico. Então, batendo o olho aqui, pessoal, esse circuito aqui é um circuito de segunda ordem. Sistema de segunda ordem. Por quê? Porque o S é elevado a 2, tá? Massa-mola é um sistema de segunda ordem. O circuito RLC é um sistema de segunda ordem, tá? Então, o que vai acontecer? Vou lá na página 84 agora. Tem um exemplo de um outro circuito, ó. Tem um motor aqui de corrente contínua, né? Que ele move aqui você tem um controle desse motor e ele move aqui uma polia, tá? Ele tem uma mola aqui também, depois vocês podem dar uma lida aí com calma, tá certo? Mas o que importa pra gente é o seguinte. Então, eu vou lá na página 84. Função de transferência, nós já estudamos. Parar aqui na página 84, 85, desculpa. Isso aqui, ó. Quando a gente está falando de teoria de controle, né? Teoria de controle moderno, a gente trabalha muito com o sistema de segunda ordem, tá? Para analisar alguns aspectos aí. Então, é o que ele falou aqui, ó. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema de segunda ordem. A função de transferência de um sistema dinâmico de segunda ordem
ela é escrita, pessoal, nesse padrão aqui, ó, tá? No numerador, você tem um ômega n ao quadrado, e no denominador, você tem um s ao quadrado mais 2 vezes zeta ômega ns mais ômega n ao quadrado, tá? Esse ômega n aqui e o zeta, esse ômega n é chamado frequência natural de oscilação do sistema, tá? E o amortecimento é o zeta. O zeta é um fator que a gente chama que é um fator de amortecimento, tá? O valor desses dois parâmetros define como será a resposta do sistema dinâmico. O valor do amortecimento zeta define o formato da curva da resposta do sistema, pois afeta os polos do sistema dinâmico. Os polos de um sistema são os valores S, para os quais a função de transferência tende ao infinito, tá? Então, os polos são as raízes do denominador. Ou seja, podemos encontrar os polos do sistema dinâmico, né? Para aquele sistema dinâmico ali em cima, pessoal, a função de transferência é S ao quadrado mais 2 vezes zeta ômega ns mais ômega n ao quadrado. Então, eu igualo isso aqui a zero. Então, os polos S é igual a zeta ômega n mais ou menos ômega n zeta ao quadrado menos 1. Aqui ele já apresentou o negócio aqui, já resumido, tá? Ele já apresentou resumido. Mas eu vou colocar aqui no meu quadro digital, vou explicar como é que ele chegou nesses números aí. Bom, eu vou mostrar aqui para baixo, primeiro. O que eu vou explicar para vocês são essas situações aqui, ó, tá? Então, eu vou partir. Isso aqui, sempre isso aqui você vai tirar da equação característica. Então, deixa eu... Deixa eu abrir aqui o meu quadro digital. Tá abrindo aqui, tá? Então, no livro, pessoal, ele vai explicar para vocês que a equação característica tem esse formato aqui, tá certo? O ômega n tem relação com a oscilação e o zeta aqui tem a relação como que ele vai tentar diminuir essa oscilação do sistema. Então, vamos ver aqui que eu vou... Então, ó. Então, S ao quadrado mais... Deixa eu compartilhar aqui, só um minuto. Então, olha lá, S ao quadrado mais 2 vezes zeta ômega n S mais ômega n ao quadrado. Isso é igual a zero. Essa é a equação característica. Então, como é que a gente trabalha aqui? Esse negócio, se isso aqui é a equação característica, eu vou fazer que é S igual menos B, então é menos 2 vezes zeta ômega n, porque o S ali, mais ou menos raiz de B2. Quem que é B2? 2 vezes zeta ômega n ao quadrado, isso aqui tudo ao quadrado, menos 4 vezes AC. 4 vezes 1 vezes ômega n ao quadrado. Tá certo? Então, eu vou puxar a raiz aqui, ó, raiz disso tudo. Isso vai ser igual. Isso vai ser igual a... Isso aqui sobre 2A, né, pessoal? Isso aqui tudo sobre 2. Tá certo? Então, eu vou fazer, isso vai ser igual a menos 2 ômega n, mais ou menos. Nessa raiz aqui, pessoal, esse ômega n ao quadrado e o 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou colocar 4 ômega n e vou colocar em evidência 4 ômega n elevado a 2, vai ficar aqui o zeta ao quadrado menos 1. Raiz disso tudo aqui, correto? Coloquei em evidência ali.
Isso sobre 2. Sobre 2. Aqui o igual está aqui, tá? Esse aqui, o igual está aqui. Isso é igual. Bom, esse 4 ômega n aqui, pessoal, raiz quadrada de 4 é 2 e o ômega n, a raiz vai ser 2, tá? Então, esse é mais menos aqui. Isso vai ser igual. Então, vai ser igual. Menos 2 vezes zeta ômega n, mais ou menos. Então, eu vou tirar a raiz desse. Então, a raiz aqui vai ser 2 ômega n. O ômega n é o quadrado e a raiz de 4 é 2. Raiz de quem? Zeta ao quadrado menos 1. Isso tudo sobre 2, correto? Isso vai ser igual. Bom, se eu pegar esse 2 aqui, dividir, separar essa parcela, vai estar menos zeta ômega n, menos zeta ômega n. Isso aqui vai ser igual menos zeta ômega n, tá? Tinha um 2 aqui dividido por 2. Aí vai cortar 2 com 2, mais ou menos. E aí vai dar 2 ômega n sobre 2 raiz de zeta ao quadrado menos 1. Beleza? Isso vai ser igual. Corta esse 2 com 2, quer dizer que vai ser menos zeta ômega n, menos zeta ômega n, mais ou menos ômega n, que multiplica raiz ao quadrado de zeta menos 1. Tranquilo, pessoal? Então, o que ele está dizendo aí? Que o sistema de segunda ordem, os polos vão ter esse formato aqui, ó. Menos zeta ômega n, menos ômega n, raiz de zeta 2 ao quadrado menos 1. Tá certo? Bom, qual a análise que a gente pode fazer em cima disso aqui, pessoal? Então, eu vou passar isso aqui a limpo, tá? Isso aqui depois eu mando para vocês, se for o caso. Eu vou escrever uma nova página só com isso aqui, ó, para situações que eu tenho que analisar disso aqui. Então, eu vou criar uma página nova, que lá no livro de vocês, então eu vou salvar isso aqui, essa tela, depois eu mando. Deixa eu salvar aqui na área de trabalho. TCM, dedução 1. TCM, dedução 1. Então, assim que terminar a aula, eu mando para vocês, tá? Então, lá no livro, pessoal, ele colocou isso aqui, ó, que os polos dessa equação, S ao quadrado mais 2 vezes ômega n ao quadrado. Não tem esse quadrado, não, desculpa. S2 menos zeta ômega n. Deixa eu apagar isso aqui. Menos 2 vezes ômega, zeta, S, mais ômega n ao quadrado. Isso é igual a zero. São esses polos que eu estou procurando. E esses polos, eles vão ter, né, o que nós acabamos de deduzir agora. Os polos, eles vão ser igual a menos zeta ômega n, mais ou menos ômega n raiz de zeta ao quadrado menos 1, tá? Bom, o que implica isso aí, pessoal? A análise que nós vamos fazer agora. Isso aqui são os polos, tá certo? Então, a análise que nós estamos fazendo aqui é o seguinte. Vocês concordam comigo se o zeta for igual a 1? 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0. Essa parcela toda aqui vai dar 0? Se o zeta for igual a 1? Essa raiz aqui, ó, vai dar 1. 1 menos 1 dá 0. Raiz de 0 é 0. Multiplicar no ômega n vai dar 0.
Tá certo? Então, ele está dizendo que se zeta for igual a 1, isso implica em quê? Que os dois polos, isso aqui tudo, ó, vai ser zero. Então, eu vou ter dois polos. Polo 1 vai ser igual ao polo 2, que vai ser igual menos zeta ômega n. Menos zeta ômega n. Só que a gente sabe, se o zeta é 1, isso aqui vai ser 1, ó. Então, quer dizer que os dois polos vai ser igual a menos ômega n. Tá certo? O que ele está dizendo, pessoal, toda vez que o zeta for igual a 1, eu vou ter duas raízes iguais. E o valor dessas raízes vai ser menos ômega n. Tá certo? E menor que zero por causa desse menos aqui, ó. Então, ó, duas raízes iguais e menor que zero. Menor que zero por causa desse menos. O detalhe aqui desse menos, então, pessoal, se eu tenho dois polos, não tem parte imaginária, e é esse menos ômega n aqui, ó, né? Quer dizer que o meu polo, o polo aqui do sistema, ele vai ter esse valor ômega n aqui que eu acabei de definir. Lembra, pessoal, que a análise de estabilidade define que a parte real, né? A parte real do polo. Se a parte real do polo tiver no semiplano esquerdo, o sistema ele é estável. Na medida que ele vai aproximando do plano direito, o sistema ele vai se aproximando para se tornar instável, tá? Bom, eu fiz a análise aqui se o zeta for igual a 1. E se o zeta for maior que 1? Se o zeta for maior que 1, esse zeta ao quadrado vai dar um número maior que 1. Tá? Esse zeta ao quadrado aqui. Então, um número maior que 1 menos 1 vai dar raiz de um número positivo. Tá certo? Então, se o zeta for maior que 1, o que implica isso? Eu vou ter uma raiz S1, P1, desculpa, vai ser igual. P1 vai ser menos zeta ômega n mais ômega n raiz de zeta ao quadrado menos 1. Uma raiz vai ser essa. Tá certo? E o outro polo vai ser menos zeta ômega n, só que com menos ômega n raiz de zeta ao quadrado menos 1. Beleza? Esses dois polos aqui, pessoal, vão ser dois polos com a parte real negativa. Aqui, ó, menos aqui e menos, ó. Tá certo? Dois polos com a parte real negativa. Dois polos com parte real negativa. Tá certo? Com parte real negativa. E se o zeta for menor que... Se essa porção aqui, ó, se o zeta for igual a zero, se eu jogar zeta igual a zero aqui, o que vai acontecer é o seguinte: se esse zeta aqui for um valor entre 0 e 1, desculpa, se ele for um número negativo, mas ele está ao quadrado, se essa raiz aqui for um número positivo, esse número complexo, a parte imaginária dele, não vai ter parte imaginária, tá? Mas, se o zeta for menor que 1, né? Se ele for menor que 1 aqui, entre 0 e 1, se ele tiver entre 0 e 1, deixa eu apagar isso aqui que não ficou bom, não, peraí. Se o zeta tiver entre 0 e 1, o que vai acontecer? Fiz as situações mais críticas aí, tá? Se aliás, deixa eu só voltar aqui. Vou concluir essa... Bom, essas situações aí, pessoal,
Eu vou desenhar aqui um gráfico. Se zeta for igual a zero, esse zero aqui, o que vai acontecer com ele? Se zeta for igual a zero? Vai dar zero aqui, tá certo? Nessa raiz e vai dar menos 1. Menos 1. Então, o que vai acontecer? A minha equação característica, Q de S, vai ser igual a quanto? Vai ser um S ao quadrado menos mais ômega n ao quadrado. Por quê? Porque se esse zeta aqui for zero, essa parcela aqui vai sumir. Concorda? A minha equação característica vai ser só S ao quadrado mais ômega n ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui, pessoal, vai dar duas raízes. Uma raiz P1 igual mais ômega n ao quadrado. Se eu fizer esse ômega n aqui, para essa equação aqui, o zeta é igual a zero. Né? O meu polo, então, isso aqui vai dar zero. Isso aqui vai dar zero. Então, vai dar mais ou menos ômega n, isso aqui é zero, raiz de menos 1. Então, os polos vai ser mais ou menos, P1 vai ser mais ômega n, raiz 0 menos 1. Correto? Joguei lá na equação dos polos. Isso vai ser igual a mais ômega n, raiz de menos 1. Isso, na verdade, o raiz de menos 1 é o J. Então, vai dar J ômega n. Tá certo? E o polo 2 vai ser igual a menos ômega n, raiz de menos 1. Então, isso vai ser igual a menos J ômega n. Essas duas raízes, pessoal, toda vez que o zeta for zero, quer dizer que o seu sistema não tem amortecimento nenhum. Tá certo? O fato de não ter amortecimento, tá? Quer dizer que a oscilação do seu sistema, o sistema ele vai ficar oscilando indefinidamente. A gente chama que ele é criticamente amortecido, tá? Quando zeta for igual a zero. Então, a oscilação dele é infinita. Então, a gente chama ele de criticamente amortecido. Criticamente amortecido. Então, lá no livro está explicando isso aí, tá? Quando zeta é maior que 1, a gente chama que esse sistema ele é subamortecido. Sobreamortecido, desculpa. Tá? Agora eu vou fazer uma análise aqui, quando esse zeta estiver entre 0 e 1. Por quê? Na hora que esse zeta estiver entre 0 e 1 aqui, ó, essa raiz vai dar uma raiz de um número negativo. Tá? Vai dar uma raiz de número negativo. Então, eu vou fechar essa... Vou salvar isso aqui. Vou colocar 2. E vou criar uma nova página. Então, para zeta entre 0 e 1, vou colocar 0 menor que 1. O que vai acontecer? Meu S, meu polo, vou chamar de S, tá? Porque o S é raiz do... Vai dar menos zeta ômega n, mais ou menos ômega n, raiz de zeta ao quadrado, menos 1. Tá certo? Bom, isso aqui vai ser igual menos zeta ômega n, mais ou menos... Bom, eu vou, dentro dessa raiz, vou colocar menos 1 em evidência. Menos 1 que multiplica 1 menos zeta ao quadrado. Raiz disso tudo. Isso vai ser igual menos zeta ômega n, mais ou menos, raiz de menos 1 aqui, pessoal, vou substituir por J. E
tem um ômega N aqui, tá? Multiplicando. Então, na verdade, tem um ômega N aqui, ó. Então, vai ser J ômega N. J ômega N raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Beleza? Então, essas duas raízes aqui, pessoal, o que ele está dizendo para você? É que toda vez que esse zeta estiver entre 0 e 1, você vai ter dois polos, sendo que esses polos são complexos conjugados. Complexo conjugado porque a parte real deles é menos zeta ômega N. E a parte real deles vai ser ômega N que multiplica raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Tá certo? Então, a gente diz que aqui eu tenho dois polos complexos conjugados. Mas aqui tem um detalhe interessante, que a parte real desses polos sempre é negativa. Vai ser menos zeta ômega N, tá certo? Então, quer dizer que esse sistema ele vai estar numa região de estabilidade. Porque o polo aqui, ó, ele está com menos zeta ômega N aqui, tá certo? Então, ele vai ser estável. Beleza? Lembrando que sempre que dois polos estão no lado semiplano esquerdo, eu tenho que esses polos são, que esse sistema ele é estável, tá? Isso aqui eu estou falando em S. Se eu fizesse a transformada inversa em Laplace, um sistema desse, em T, um sistema dinâmico, ele dá uma coisa parecida com isso, ó. E elevado a menos zeta, ômega nt, que multiplica cossecante de φ seno. O que implica isso aqui, pessoal? Ômega t mais φ. Implica que você tem um 1 aqui, ó, e no tempo, na medida que vai passando o tempo, isso aqui é a variável tempo. O seu sistema, de acordo com esse ômega, de acordo com esse zeta e de acordo com esse ômega, você tem 1 menos essa parcela toda aqui, tá? Então, esse valor aqui, né, se você aplicar um degrau na entrada do sistema, por exemplo, a dinâmica do seu sistema vai estar submetida a esse zeta e esse ômega n, que são as constantes, né, que você tem dentro do sistema. A gente diz que a constante de tempo de um sistema de segunda ordem, ela é definida por 1 sobre zeta ômega n. Ômega n, tá? Então, essa constante de tempo aqui, ó, ela está associada, né, com as análises que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Bom, então, o foco nosso aqui, pessoal, é sempre perguntar assim, olhar a característica do sistema. O que é um sistema de segunda ordem? Eu vou dar um exemplo, vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Então, eu vou fechar aqui, isso aqui é a figura 3. Seja o seguinte sistema de segunda ordem. Vou escrever aqui, exemplo. Exemplo. Aí eu vou colocar uma função de transferência y em S igual. No numerador eu vou colocar 14. E vou colocar S ao quadrado mais 15S mais 14. Bom, bater no olho nesse sistema aí, pessoal, você tem que bater o olho e falar assim, opa, esse aí é um sistema de segunda ordem. Estou acostumado a escrever com essa caneta, então vocês me desculpem, tá? Tem hora que... Deixa eu escrever uma letra melhor aqui, peraí. Então, eu vou colocar y igual, y maiúsculo, tá, pessoal? 14 no numerador, S ao quadrado, mais 15S, mais 14. Bom, sistema de segunda ordem. O sistema de segunda ordem, pessoal, nós temos que buscar aqueles parâmetros que eu acabei de mostrar para vocês, né? No formato lá do sistema de segunda ordem, no numerador aparece o n ao quadrado, no denominador aparece a equação característica S2 mais, menos, desculpa.
menos esse 2 menos 2 vezes zeta, ômega n s, mais ômega n ao quadrado. Então, nós temos que fazer esse cálculo aí, ó, tá? Então, primeiro, o ômega n aqui, se eu olhar aqui a constante de oscilação do sistema, ômega m ao quadrado é igual a 14, tá certo? Que é essa parcela aqui, ó. Então, para eu calcular aqui, isso implica que o ômega n, não é 2 aqui não, é ômega n, tá? Então, implica que o ômega n, ó, vai ser igual a raiz de 14 radiano por segundo. Então, achei o ômega n, tá certo? Bom, 2 vezes zeta ômega n, pessoal, isso aqui é mais, tá? 2 vezes zeta ômega n aqui, ó, é esse 15 aqui, ó. Então, ó, 2 vezes zeta ômega n, isso é igual a 15. Tá certo? Que implica que zeta vai ser igual a 15 dividido por 2 vezes ômega n. Que vai ser igual a 15 dividido por 2 vezes raiz de 14. Então, o fator de amortecimento desse número está dando, se eu fizer esse cálculo aí, pessoal, isso aqui dá mais ou menos 2. Maior que 1, a gente diz que o sistema ele é super amortecido, tá? O que implica que o sistema é super amortecido? Onde que eu vou calcular os polos desse sistema? Eu calculei o ômega n e calculei o zeta. E os polos? Quem que são os polos? Os polos eu vou calcular as raízes. Essa é igual a menos 15 mais ou menos raiz de B2, 15 ao quadrado, menos 4AC. 4 vezes 14. Raiz disso aqui tudo sobre 2A. Sobre 2. Isso vai dar, pessoal, menos 15, mais ou menos, raiz aqui vai dar 13 sobre 2. Vai dar um polo em menos 1, um polo é menos 1, e o outro polo é menos 14. Não tem parte imaginária nessas raízes, ó, por causa daquela primeira condição que nós vimos lá atrás. Tá certo? Então, eu tenho um sistema, vamos ver como que esse sistema se comporta. Então, eu já cheguei à conclusão aqui, ó, menos 1 aqui, tá certo? E menos 14 tiveram as duas raízes. Não tem parte imaginária nesse número. E o zeta é igual a 2. O que eu vou fazer? Eu vou submeter esse sistema aqui, ó, a uma entrada ao degrau, para ver como que ele se comporta. A entrada ao degrau unitário, pessoal, o que implica no sistema no degrau unitário? Eu tenho a minha função de transferência 14 sobre S ao quadrado mais 15S mais 14. Tá? Se eu estou aplicando um degrau unitário, significa que eu estou colocando lá na entrada do sistema um valor 1. Tá? No tempo, no domínio do tempo. Mas a transformada de Laplace do degrau é 1 sobre S. É 1 sobre S. Então, eu vou fechar isso aqui para esse mesmo sistema. O que implica, na verdade? Então, o que eu estou dizendo assim, aplica um degrau lá, se eu estou aplicando um degrau lá nesse sistema, naquela planta, eu quero que o sistema se estabilize. Eu quero que ele saia do zero e faça isso aqui, ó, que é isso que eu estou aplicando. Degrau, no domínio do tempo, né, no domínio do tempo, para t menor que zero é zero, para t maior que zero é 1. Se eu for lá na tabela de Laplace, a transformada do degrau é 1, tá certo? 1 sobre S. Então, eu vou voltar aqui, ele está dizendo o seguinte, aplique um degrau e veja como é que funciona, esse sistema funciona. Então, vai ser isso aqui, ó, igual a 14 sobre S ao quadrado mais 15S
mais 14, que é um sistema de segunda ordem, que multiplica o degrau, está em S, que é 1 sobre S. Bom, se eu for desembolar isso aqui em Laplace, pessoal, isso aqui dá igual a 14 sobre S que multiplica. Eu já calculei as raízes. Uma raiz foi menos 1. A outra raiz foi menos 14. Então, é S menos 1, concorda? Que multiplica S menos 14. Tá? Isso vai ser igual a 1 sobre S, que multiplica, 14, desculpa, que multiplica S mais 1, que multiplica S mais 14. Isso é em S. Estou aplicando um degrau unitário. Isso aqui, pessoal, resolvendo em frações parciais na matemática, dá. Eu tenho que, isso aqui tem uma maneira em frações parciais que dá um A sobre S mais um B sobre S mais 1 mais um C sobre S mais 14. Isso aqui pode ser desmembrado em frações parciais, tá? E esse A, esse B e esse C é o que a gente chama de resíduo. Eu não vou resolver isso aqui matematicamente tudo, porque senão fugiria do nosso escopo. Mas eu quero descobrir qual é o valor do A que eu coloco aqui, qual é o valor do B e qual é o valor do C, tá? Os resíduos, aqui vai ser igual A igual a 1, A igual a 1, B igual menos 14 sobre 13, que vai ser igual a menos 1,076. E C igual a 0,076. Tá? Bom, o que implica isso aqui, pessoal? Implica que eu posso fazer aquele y de S igual esse 1, aqui ó, é A, 1 sobre S, isso é uma equação algébrica, menos 1,076, que é o B, sobre S mais 1. S mais 1, mais 0,076 sobre S mais 14. Isso em S, tá, pessoal? Bom, fazendo a transformada inversa de Laplace, voltando em Laplace, eu vou fazer o y menos 1. Isso aqui vai dar a transformada inversa de 1 sobre S. Vamos ver se eu consigo escrever isso aqui. O y menos 1, y de t, no domínio do tempo, vai ser igual a 1 sobre S, a transformada é 1. Se eu for lá na tabela, vai dar 1, tá? Lá na tabela, pessoal, é 1 sobre S mais 1, a transformada é menos 1,076, que multiplica E elevado a menos T. Vou escrever isso aqui em outro lugar, desculpa, eu acho que isso aqui ficou meio ruim. Vou voltar aqui. Eu estou querendo, isso aqui agora eu vou olhar na tabela. Qual transformada de Laplace? 1 sobre S, a transformada inversa é 1. 1 sobre S menos A, a transformada é E elevado a menos A. Tá? Então, o S menos A aqui, ó, o A aqui, na verdade, vale menos 1. Tá? Nessa segunda parcela, S mais 14, na verdade, o A é menos 14. Então, a transformada inversa dessa parcela aqui, ó, eu fazendo essas equações em S, eu vou aplicar a transformada inversa para chegar no domínio do tempo. Então, eu vou fazer y de t vai ser igual a transformada de Laplace. Transformada de Laplace é L. É igual menos 1 daquele y de S. Coloca colchete, desculpa, tem que colocar colchete. Isso vai ser igual. A transformada de 1 sobre S é 1. A transformada
de menos 1,076 sobre S mais 1 é menos 1,076, que multiplica o E elevado a menos 1t. Menos 1t. Mais 0,76, que era o outro, 0,076, que era a outra constante, que multiplica E elevado a menos 14t. Bom, o que acontece, pessoal? Ele está me mostrando, eu fui em S, resolvi a equação em S, e essa equação aqui é no domínio do tempo, tá? No instante de tempo t igual a zero, se eu jogar zero aqui e jogar zero, essa parcela aqui vai dar E elevado a zero, vai dar 1, tá certo? E esse E elevado a zero aqui, ó, no instante t igual a zero, vai dar 1 também. Se eu fizer essa subtração aqui, ele vai me dar o valor do y de t no instante zero, tá certo? Na medida que o tempo vai passando, ele está me dizendo como que vai ser o sinal, tá? Esse sinal aqui, pessoal, a gente vai fazer ele lá no MATLAB, ele vai dar um sinal, na hora que você aplicar um degrau nele, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai dar um sinal parecido com isso. Ele vai dar um sinal assim, ó. Desculpa. Ele vai dar um sinal assim, ó. Parecido com o sistema de segunda ordem. Por que ele vai dar um sinal assim, parecido com o sistema de segunda ordem? Porque o meu fator de amortecimento, que eu coloquei lá, foi um fator de amortecimento maior do que 1. Zeta maior que 1. Então, quer dizer que o sistema está super amortecido. Ele não vai oscilar. No entanto, ele vai ser um sistema mais lento para atingir o regime permanente. Tá? Então, ele vai ter essa dinâmica aqui, ó. Tá certo? Se esse zeta tivesse entre 0 e 1, pessoal, entre 0 e 1, ele ia dar um negócio assim, ó. E aí ele procuraria, por quê? Porque você colocou ele entre 0 e 1, ele vai oscilar, e aí ele vai estabelecer o regime permanente lá na frente, tá? Se o zeta fosse exatamente igual a zero, não tivesse amortecimento nenhum, esse sistema ia oscilar indefinidamente. É o que a gente chama de criticamente estável, tá certo? Então, eu vou pegar esse sistema e vou fazer ele no MATLAB. Vou voltar aqui, tá certo? Vou voltar com aquela função de transferência, a primeira. A função de transferência. Eu coloquei um sistema de segunda ordem. Qual é o sistema de segunda ordem que eu coloquei? Eu coloquei esse aqui, ó. 14 sobre S ao quadrado mais 15S mais 14. Vou fazer esse sistema aí lá no MATLAB, tá? Então, eu vou fazer. Então, guarda esse sistema aí, ó. 14 no numerador, 1, 15 e 14. Tá certo? Então, eu vou parar de compartilhar a tela aqui e vou compartilhar a tela do MATLAB. Então, eu vou colocar lá, numerador. Numerador igual a 14. Numerador igual a 14. Denominador. Denominador. Denominador igual a 1, 15, 14. Agora eu vou fazer, pessoal, a minha função de transferência g de s da planta vai ser igual transfer function num, vírgula, dem. Numerador sobre o denominador. Então, deu a função de transferência que a gente estava procurando. Tá certo, pessoal? Como que eu aplico um degrau nessa planta aí? Eu uso o comando step. Comando step.
Então, o comando está sendo aplicado, vai demorar um pouquinho, tá? Porque ele tem que calcular as coisas aí dessa planta. Na hora que ele terminar aqui, que ele sair desse setup aqui, ele aplicou o degrau no sistema de segunda ordem. Então, eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Olha a característica do sistema. É um sistema super amortecido. Olha lá. Ele subiu. Está parecendo até com o sistema de primeira ordem. Porque aquele zeta está com um valor muito alto. Na hora que ele vai, o erro em regime permanente dele está praticamente zero. Ó, se aplicou um degrau e ele foi para 1. Mas ele não está oscilando nada. Não está oscilando o sistema. Tá certo? Beleza? Bom, então, dois parâmetros muito importantes no sistema de segunda ordem, pessoal, é o ômega n e o zeta. O zeta que eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Bom, eu poderia dar outra função de transferência e pedir para vocês fazerem o cálculo do ômega n e do zeta. Tá? Mas, no MATLAB, o MATLAB ele já tem uma função pronta, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora. O material que eu vou compartilhar com vocês, que eu chamei aí de prática. Só um minutinho. Esse material aí agora que eu vou jogar para vocês, ó, tô jogando aí no WhatsApp. Jogando aí no WhatsApp aí, tá certo? São os scripts que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha só. Então, eu compartilhei um arquivo chamado Prática, pessoal, no WhatsApp. E aí, dentro desse Prática, eu vou compartilhar aqui o... Dentro desse Prática, tem essa estrutura aí de diretórios, tá? Se você descompactar, vai ter assim, prática 1, que foi a primeira prática que a gente fez. Segunda ordem, Pi de Tanner, que vai ser um controlador, que eu vou explicar para vocês na sequência. Mas dentro dessa pasta segunda ordem, tem um arquivo chamado ORD2. Esse ORD2 trata de sistema de segunda ordem, tá certo? Se eu clicar nesse ORD2 aí, pessoal, ele vai abrir uma documentação de um sistema de segunda ordem. Que é essa documentação dessa função aí, ó. ORD2. Gera um sistema de segunda ordem, tá?
Como é que você chama esse ordem 2 aqui? Você passa o ômega n que você quer e o zeta. Como ele não tem aquela letra grega zeta, ele chama de z. E aí ele joga, ele te retorna o numerador ou o denominador daquela função de transferência. Esse A, B, C e D é espaço de estados, que é mais focado na teoria de controle 2. Então, ele está dizendo para você, ó, que a forma geral de um sistema de segunda ordem, aqui ele colocou 1, tá? S ao quadrado mais 2 vezes zeta, que se ômega ns, eu estou chamando de zeta, mas o nome certo desse negócio é que si, né? Você pode chamar de que si também. Ômega n ao quadrado, tá? Então, na medida que você for gerar esse sistema aqui usando esse comando, ele gera para você uma função de transferência. Por exemplo, olha lá, se eu quiser um OR de 2, um ômega n igual a 2,4, um zeta igual a 0,4. Aí o numerador vai ser 1, o denominador vai ser 1 com esses parâmetros. Vai ser 1 sobre s ao quadrado, 192s mais 5,76. Então, eu vou chamar essa função exatamente do jeito que está aqui. Ó. Tá? Vou dar um Ctrl C nele. Vou lá no MATLAB. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui do... Então, é o que eu estou dizendo, ó. O numerador e o denominador. Olha lá, chamei a função ordem 2. Quero gerar uma equação de ordem 2. Onde o ômega n seja igual a 2,4 e o meu zeta seja 0,4. Tá? O zeta entre 0 e 1, pessoal, vai dar um sistema. O numerador deu 1 e o denominador deu esses valores aí. Tá? Minha função de transferência, se eu chamasse g de s, seria igual transfer function num, vírgula, den. Eu preciso fazer esse num, vírgula, den aí. Tá certo? Lá? Agora eu quero aplicar um degrau nesse g de s. E vou dar Enter. Aí, na hora que eu compartilhar a tela agora com vocês, ó, olha a dinâmica do sistema. Deu um sistema que ele oscilou um pouco, ó. Ele deu uma oscilada, tá certo? Porque o sistema, toda vez que o zeta estiver entre 0 e 1, ele vai dar um sobressinal. O sobressinal, pessoal, essa é quando ele passa da referência dele de regime permanente. Observe que eu apliquei um degrau, ele deveria ter dado para 1, mas ele está estabilizando próximo de 0,18, tá? E ele deu uma oscilada lá, ele deu uma oscilada ali, e o tempo dele, ele gastou 5 segundos para atingir aproximadamente o regime permanente, tá certo? Vamos mudar aquele zeta lá. Se eu vou colocar um zeta igual a 2, se eu colocar um zeta igual a 2, eu estou aproximando esse negócio aqui, ele não vai oscilar, tá certo? Porque eu estou amortecendo o sistema mais. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vou rodar o meu script novamente, lá no MATLAB. Então, lá no MATLAB, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando o sistema de segunda ordem, só que eu estou colocando um zeta agora igual a 2. O mesmo ômega n no sistema. Vou dar um Enter. Ele gerou para mim, ó. Aí eu vou repetir, g de s igual transfer function número, vírgula, den. Mudou a função de transferência. 1 sobre s ao quadrado, 9,6s, 5,76, que é o ômega n ao quadrado. Aqui está zeta ômega n. E agora eu vou aplicar um degrau nesse sistema, um g de s. Ele vai demorar um pouquinho. Aí eu vou pegar e vou compartilhar a tela com vocês. Zeta maior que 1. O que ele fez? Olha lá, estabilizou 0,18,
ficou um sistema mais lento, tá vendo? Que em 5 ele ainda não está no regime permanente, ó. Ele atinge o regime permanente lá em próximo de 8 segundos, tá certo? E ele não teve o sobressinal, que ele não passou da referência dele, né? Beleza? E aí eu posso brincar com esse zeta e com esse ômega n, que eles vão me dar o tipo, como que vai ser a oscilação desse sinal. Vamos jogar um zeta igual a zero, tá? Um zeta igual a zero. Eu vou parar de compartilhar a tela, vou jogar agora o meu zeta igual a zero. Então, eu vou pegar aquele mesmo sistema, vou jogar zero aqui no zeta. Ó. Não tem amortecimento no sistema. Então, apareceu zero lá, no denominador. Vou fazer o meu G de S. Então, minha equação mudou agora. Beleza? E vou dar um degrau. Um step no G de S. Olha o que acontece, pessoal. O sistema oscilou indefinidamente. Está oscilando lá. Não tem amortecimento. Meu zeta é zero. O sistema oscilou para sempre. Tá certo? Só tem um ômega n. Se aplicou um ômega n, o zeta é zero. O zeta lá, então, não amorteceu. Ele é criticamente amortecido, que a gente chama. Criticamente amortecido. Quer dizer que os polos estão sobre o eixo imaginário. Tá? Zeta menor que zero não faz sentido, porque o fator de amortecimento é um número. Quanto que você está amortecendo? Se você jogar um valor negativo lá, nem sei o que acontece, tá? Então, entre 0 e 1, ele vai aplicar para amortecer para o regime permanente. Maior que 1, ele vai aplicar mais o fator de amortecimento, né? Vamos colocar um número qualquer aqui agora. Então, no sistema de segunda ordem, né? Vou voltar lá no livro de vocês. Vou parar aqui de compartilhar essa tela e vou voltar no livro. No livro texto. O livro, ele está dizendo o seguinte, ó. Então, é isso que ele está colocando, que ele está fazendo. Ó. A equação característica é S ao quadrado, mais 2 vezes zeta ômega n, mais ômega n ao quadrado igual a zero. O S é igual. Aí você tem o polo nesse formato. Tudo vai depender desse zeta, tá? Desse zeta aqui, ó. Então, se o zeta for igual a zero, pessoal, vai sumir essa parcela aqui, a parte real do polo vai ser zero, tá? Isso aqui vai ser zero. Então, vai aparecer raiz de menos 1, que é j. O mais ou menos ômega n vai estar mais ômega n no eixo imaginário e o menos ômega n sobre o eixo imaginário. Significa que você só tem o ômega n, só a oscilação no sistema, não tem nada tentando freá-lo. Então, ele fica oscilando em ômega n, é aquele criticamente amortecido. Toda vez que os polos estiverem sobre o eixo real, então, o sistema ele é criticamente amortecido. Não, criticamente estável. Tá? Criticamente, eu falei errado aí, tá, pessoal? Não é criticamente amortecido, não. Se os polos estão no semiplano esquerdo, o sistema ele é estável. Na medida que os polos vão caminhando para o eixo imaginário, quando ele está sobre o eixo imaginário, o sistema ele é criticamente estável. Criticamente estável significa que ele está no limiar entre estável e instável. Na hora que ele passa o polo para o semiplano direito, ele ficou instável. Tá certo? Então, aqui o que ele está dizendo, essa análise que ele faz aqui com você é isso, ó. Tá? Então, condição, entre 0 e 1, o polo vai ser dado por essa equação. Quando ele for igual a 1,
né, exatamente igual a 1. Você tem um S igual a QC ômega N, que se ômega N não tem parte imaginária, e quando ele for S maior que 1, o S é igual a, vai dar a raiz aqui, né, os polos aqui vai ter esse formato, quando ele for maior que 0. Se o zeta estiver entre 0 e 1, o sistema é classificado como subamortecido. Ele é subamortecido, tá? Ele vai ter aquela oscilação. Ele tem dois polos complexos conjugados e o termo ômega n, que multiplica a raiz de 1 menos S2, que multiplica a unidade imaginária, é denominada frequência amortecida do sistema. Sua resposta a uma entrada degrau unitária é dada pela equação, tá? Então, ele fez a transformada inversa do sistema de segunda ordem, multiplicada por 1 sobre S. Isso aqui vai dar 1 menos E elevado a menos zeta ômega nt, cosseno de ômega dt, mais que si 1 menos S ao quadrado seno de ômega dt. Tá? Isso aqui ele usou uma transformada de Euler. Bom, aí se o sistema é igual a 1, quando zeta for igual a 1, o sistema é classificado como criticamente amortecido. Criticamente amortecido. É que são tantos termos, tá? Criticamente estável, criticamente amortecido, tá? Como temos uma raiz real e multiplicada por 2 para o polinômio do denominador da função de transferência, então dizemos que o sistema tem um polo de ordem 2. A resposta à entrada ao degrau unitário é dada. Então, ele aplicou o degrau aqui, tá certo? 1 sobre S multiplicado da equação, fez a inversa, dá 1 menos E elevado a ômega t, que multiplica 1 mais ômega t, tá? Se for maior que 1, dizendo que o sistema é sobreamortecido. Veja que agora temos dois polos reais. A resposta do sistema é dada pela equação. Então, ele deu aqui, aplicando a transformada inversa, vai dar 1 mais ômega n, tá certo? E aí, pessoal, o S1 é o primeiro polo, o S2 é o outro polo. Mas a análise gráfica, né, como nós fizemos ali agora, ele que vai determinar para você, tá? E aí, olha lá, quando ele fala, quando se é igual a 0, que foi o que eu apliquei, ele vai oscilar para sempre, tá? Vai oscilar para sempre. Então, nessa figura aqui, ele está dizendo aquilo ali para você, ó. O que se igual a 0, oscilou para sempre, porque não tem amortecimento, ó. Na medida que você vai aumentando o que se, o zeta, né? O zeta, na verdade, ele igual a 0,3. Ele vai parando de oscilar, ele não ficou oscilando para sempre mais, mas ele vai oscilando e tendendo ao regime permanente. E quanto mais você aumentar o QC, quando você colocar ele no valor 1, o sistema ficou lento, né? 2, 3, 4. Você está esticando essa curva, ele está ficando mais lento. Ele demora a atingir o regime permanente, tá? Que você está freando, é como se tivesse, assim, eu estou saindo com o carro e quero ir com ele a 100 km por hora, mas eu estou acelerando ele e freando ao mesmo tempo. Então, ele está muito devagar, ó, tá certo? Então, esse QC aí tem a ver com isso. E o ômega n, pessoal, tem a ver com essa frequência de oscilação desse sinal. Quanto maior o ômega n, mais ele vai oscilar, tá? Então, nessa unidade aqui, né, ele vai falar de tempo de subida. O que é o tempo de subida? Tempo necessário para que o sinal atinja de 0 a 100% do seu valor final, para sistema subamortecido. Ou tempo que ele leva para ir de 10 a 90%, tá? Do seu valor final para sistema sobreamortecido. Aí ele dá a fórmula. O R aqui é de rise time. Essas fórmulas estão relacionando o ômega n, o zeta, esse B aqui, na verdade, sendo S um número complexo, o beta é o ângulo feito entre o semi-eixo real negativo, a origem, e o polo no plano real complexo. Tempo de pico. O que é esse tempo de pico? É o tempo que ele leva para alcançar o primeiro pico do sobressinal. Sobressinal é aquele bico, aquela ponta lá. O tempo de P aqui, né, que é o pico, é igual a π sobre ômega n, 1 menos zeta ao quadrado.
Então, tudo, à medida que você tem o ômega N, tem o Xi, ou zeta, você consegue encontrar esses tempos, tá? O que é o sobressinal? É definido como uma porcentagem, a máxima porcentagem do valor final, que a resposta do sistema fica acima do valor final. Tem outra fórmula. Esse MP é dado por E elevado a menos zeta ômega N pi sobre ômega D. Tempo de acomodação é o tempo necessário para que a resposta do sistema fique limitada a uma faixa de valores, geralmente entre 2% e 5% do seu valor final. O que ele está dizendo é que nesse gráfico aqui, ó, nunca o sinal vai ficar perfeito, mas ele tem uma tolerância. Pode ser 2%, pode ser 5%. O MP é isso, esse percentual. O TP é o tempo que ele leva para atingir próximo de 90%, tá? A primeira crista dele aqui, ó, isso aqui na verdade que é o TP, isso aqui é o TR, é o Rise Time. O TS aqui é o tempo que ele atinge o regime permanente, o Setting Time. Setting é o regime permanente. Então, tudo são fórmulas para você calcular esses números aqui, beleza? Então, pessoal, não é você lendo aí, fazendo os exercícios aí da apostila, ele vai ter um exercício aí, sem medo de errar, para você fazer esses cálculos, ó. Ele deu uma função de transferência, dado uma função de transferência, ele pede para você fazer esses cálculos. Então, olha lá. Aí ele dá um sobressinal de 15%, ele pede para você fazer esses cálculos, ó. De acordo com a equação, aí ele faz o sobressinal, ele usou um zeta igual a 0,4, deu um sobressinal de 0,2. Um zeta igual a 0,5, 0,1. Zeta igual a 0,6, deu 0,0095. Zeta igual a 0,7, deu 0,046. Então, no livro, tem um projeto que você pode seguir, da especificação do sistema, e aí você vai calculando qual é o zeta e o ômega n para o seu sistema, tá? Então, numa aula só, não dá para a gente explicar isso tudo, tá? Mas ele tem exercícios aí, ó, explicando isso. Numa prova do ENAD, numa prova da Petrobras, o formato da equação de segundo grau, do sistema de segunda ordem, vai estar nesse formato. Você calcula o Xi, ômega n, e aí em cima disso você faz os cálculos dos outros parâmetros, tá? O MATLAB, ele tem a função, né? Olhando esse sistema aí, por exemplo, ó, o zeta nunca pode ser igual a 0, tá? O zeta não pode ser maior que 1, porque senão ele pareceria com um sistema de primeira ordem. Eu posso te afirmar que o zeta está entre 0 e 1, por causa dessa oscilação aí, ó. E o erro em regime permanente dele está igual, praticamente igual a 0, porque aplicou um degrau e ele estabilizou em 1, tá certo? Então tá aí, tá as fórmulas, normalmente ele dá as fórmulas, ó, tá? E pede para você calcular esses parâmetros aí. Tranquilo? Bom, então eu vou finalizar essa etapa 1 da aula agora, tá, pessoal? Vou parar aqui a nossa gravação. Vou voltar lá no arquivo texto. Essa parte é uma parte... Sistema de segunda ordem, de modo geral, é muito importante, tá? Então, no tópico 5, olha lá, eu falei de sistema de segunda ordem. Aí eu até fiz um teste aqui, ó. Simular os seguintes sistemas. Fazer um sistema de segunda ordem com ômega n igual a 2 e zeta igual a 0,5. Aplicar um degrau e verificar a estabilidade. Você vai olhar o gráfico, tá? Mesma coisa, para um ômega n igual a 2, zeta igual a 4. Aplica um degrau, verifica a estabilidade. Né? Ômega n igual a 2, zeta igual a menos 2. Aplica o degrau e verifica a estabilidade. Ou você olha a estabilidade pelo gráfico, ou usando as ferramentas que a gente já aprendeu, fazendo um roots no denominador, usando um RLOX, né? O RLOX ele te mostra o lugar das raízes. Se todos os polos estiverem no semiplano esquerdo, sistema estável. Pelo menos um no lado direito, sistema instável. Beleza? Então, vou finalizar aqui agora, tá, pessoal? Para a gente fazer um intervalo. E depois vou dar uma geral sobre a unidade 4, que é o projeto de controlador. Tranquilo? Então, 8h40 aí, tá?
Eu vou parar aqui a gravação. Vocês podem me perguntar o que vocês quiserem aí. Se não tiver pergunta, daqui a 15 minutinhos a gente está de volta. Vou parar aqui a gravação. Dúvida? Perguntas aí, pessoal? Podemos fazer um intervalo? Sim. Beleza, então. Então, eu vou fazer um intervalo, 8h40, tá? Daqui a 15 minutos a gente está de volta. Um abraço.